dia a todos, aqui é a professora Eline e hoje nós iremos estudar o capítulo 6 do livro de ciências, que fala sobre a composição do ar. Vamos então estudar a composição do ar. O ar é uma mistura de gases, então quais são esses gases que compõem o ar atmosférico? Então vamos lá, o ar atmosférico é formado por uma mistura de gases como o azoto é o gás nitrogênio, o gás oxigênio e outros gases como dióxido de carbono, que é o gás carbônico, metanos e também os gases raros, que nós podemos classificar como os gases nobres. Há também, normalmente, uma determinada quantidade de vapor de água, que varia bastante conforme as condições atmosféricas de cada região. Existe também, nas cidades industrializadas, nós vamos encontrar poeira, fuligem, fumaça, inseticidas e outros gases que também podem prejudicar a nossa saúde. Inclusive, nós podemos encontrar micro-organismos causadores de doença. Nós estamos vivendo agora a pandemia causada por um vírus, que é um micro-organismo, que é disseminado através do ar. Vamos estudar a composição natural do ar. Vamos perceber que de azul está uma camada que é formada de 78% do ar atmosférico. 78% do ar atmosférico, ele é formado pelo gás nitrogênio, 21% pelo gás oxigênio, que está representado de verde, e 1% de outros gases. Então nós vimos que o ar atmosférico ele é formado pela mistura de diversos gases como nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, gases nobres, entre outros. Mas no ar também existe vapor de água, dependendo de cada região. Existem poeira, fuligem, fumaça, inseticida e até mesmo micro-organismo. Vamos ao estudo dos componentes do ar. O primeiro que nós vamos estudar é o nitrogênio. O nitrogênio é a principal fonte da atmosfera, cerca de 78%, como nós vimos no gráfico anterior, é formada do gás nitrogênio, onde se encontra sob a forma de gás, o N2. Outros repositórios consistem em matéria orgânica nos solos e nos oceanos. A maioria dos seres vivos é incapaz de utilizar o nitrogênio atmosférico para sintetizar proteínas e outras substâncias orgânicas, pois o nitrogênio é muito pouco reativo do ponto de vista químico. Então, o que nós podemos pensar? A maior parte da nossa atmosfera terrestre ela é composta pelo gás nitrogênio, sendo que nós nem respiramos esse gás. Então, qual será a sua importância para os seres vivos? Certamente você já ouviu falar de proteínas. Proteínas, elas são responsáveis pelo crescimento, pela formação da nossa massa muscular. Como obtemos então a proteína? A proteína nós vamos obter a partir do nitrogênio. Como? A partir do nitrogênio. Como que nós vamos adquirir essa proteína? As bactérias absorvem o gás nitrogênio do ar, N2, transformam em nitratos. Esses nitratos são absorvidos pelas raízes das plantas. Quando o animal se alimenta dessa planta, ele está adquirindo proteínas vegetais ricas em nitrogênio. Quando
nós que somos carnívoros, nos alimentamos desses animais herbívoros, nós estamos absorvendo então parte dessa proteína, que, como eu falei anteriormente, é responsável pelo crescimento e pela formação da nossa massa muscular. Vamos então estudar o ciclo do nitrogênio. Nós estamos observando aqui o nitrogênio atmosférico, que tem a fórmula N2. O esquema, ele mostra como as bactérias no solo, elas transformam esse nitrogênio em nitratos. Esses nitratos, eles são absorvidos pelas raízes das plantas. Os átomos de nitrogênio contidos nos nitratos são utilizados dentro das plantas. Na sua produção são chamados de proteínas. Quando um animal herbívoro come a planta, ele está adquirindo para si proteínas vegetais ricas em nitrogênio. Quando outros animais, dessa vez carnívoro, comem os animais herbívoros, eles aproveitam para si as proteínas. E por fim, quando nós seres humanos nos alimentamos desses animais ou dessas plantas, assim o nitrogênio, ele que no começo estava no ar, ele passa a fazer parte do nosso corpo na forma de proteínas. Então este é o ciclo do nitrogênio. Vamos então conhecer o nosso segundo componente do ar, que é o gás oxigênio. O oxigênio, ele é denominado comburente pelo fato de ser necessário para que ocorra a queima de um certo combustível. Se nós temos, por exemplo, uma vela acesa, nós pegamos um copo e a cobrimos, ela vai apagar. Por quê? Porque falta o gás oxigênio. Por isso que ele é denominado comburente. A maioria dos seres vivos, inclusive as plantas, elas necessitam do gás oxigênio para sua respiração. Esse gás é importante na extração de energia dos alimentos no nosso organismo, que é fundamental para a nossa sobrevivência. O que é combustão? Combustível é toda substância que queima, como a gasolina, a madeira, o gás de cozinha, que é o butano, o álcool, dentre outros. A reação química que ocorre para a queima desse combustível denomina-se combustão. Para haver combustão são necessários 3 componentes essenciais. O combustível, nós acabamos de ver, que é uma fonte de energia, o combustível, uma fonte de energia e também um comburente, que nesse caso é o oxigênio. Então, para ocorrer a combustão, são necessários esses 3 componentes. Quando eu iniciei falando do oxigênio, eu dei esse exemplo para vocês. Por que a vela apagou? Porque lhe faltou o comburente, que é o gás oxigênio. Vamos estudar então o dióxido de carbono, que é o CO2, também conhecido como gás carbônico. Nós podemos observar nesta imagem a quantidade de gás carbônico que é liberado, seja pela queima, como nós estamos vendo aqui atrás, seja pela liberação de fumaça nas indústrias e também pela liberação de diversos outros poluentes que liberam esse gás carbônico. Mas, embora ele faça muito mal à saúde humana, existe cerca só de 0,03% de gás carbônico na nossa atmosfera. No entanto, causa grandes problemas para o ser humano. Mas também ele é muito importante.
uma vez que na fotossíntese eles são necessários para as plantas para poderem realizar trocas gasosas. Mesmo assim, ele é um gás muito importante para os seres clorofilados, ou seja, aqueles que realizam a fotossíntese. Quais as características do gás carbônico? O gás carbônico ele não tem cor, não tem cheiro, não é combustível nem também comburente, sendo empregue em extintores de incêndio, como nós podemos observar na imagem, e também consumido na fotossíntese e produzido na respiração. É o gás das bebidas gaseificadas, como nós observamos na imagem. Então, os seres vivos que não são clorofilados como nós, na nossa respiração nós liberamos o gás carbônico. As plantas e outros seres clorofilados como as algas, ao contrário, elas absorvem gás carbônico na fotossíntese. Então, por isso a importância das plantas e das algas em retirar esse gás da nossa atmosfera. Nós temos também os gases raros. São certos gases que dificilmente se combinam com outras substâncias e não são utilizados pelos organismos vivos, mas são isolados e aproveitados pelo ser humano de diversas maneiras, como esses gases raros também são chamados de gases nobres. Quais são eles? O hélio, o argônio, o xenônio, o criptônio e também o radônio. Vamos conhecer algumas utilidades. O gás hélio, ele é utilizado em dirigíveis e balões também de aniversário. O gás neon, que vem do neônio, ele é utilizado em lâmpadas para anúncios luminosos. O gás argônio são usados em lâmpadas incandescentes e também em indústrias siderúrgicas. O gás criptônio é usado em lâmpadas para anúncios luminosos. No início da nossa videoaula, nós vimos que o ar atmosférico ele é constituído de gases, mas também de vapor de água, de poeira, fuligem, até mesmo os micro-organismos. Vamos ver então este componente do ar, que é o vapor de água. A água no estado de vapor que existe na atmosfera origina da evaporação da água dos rios, mares, lagos e também do solo. Também da respiração e da transpiração dos seres vivos. A umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água que existe em certo momento na atmosfera e a quantidade máxima de água que ela pode conter, em torno de 4%. Então, na previsão do tempo, sempre é expresso essa quantidade, a umidade relativa do ar em relação a uma determinada região. Poeira e micro-organismos. Há seres microscópicos denominados micro-organismos que podem ficar muito tempo no ar. Havendo oportunidade, eles entram no nosso corpo, principalmente pelas nossas vias respiratórias e causam doenças como a tuberculose, o sarampo, a gripe e o Covid, que é a enfermidade que nós temos enfrentado nesse momento tão difícil de nossas vidas. Vamos então conhecer dois processos de grande importância para os seres vivos, que é a respiração e a fotossíntese. No processo da respiração, o gás oxigênio e as substâncias orgânicas realizam uma reação química que tem como resultado gás carbônico, água e energia. Como é que isso acontece? Quando eu inspiro, eu estou absorvendo gás oxigênio, mas esse gás
oxigênio ele vai percorrer o nosso corpo e no final a expiração, ó, vai liberar o gás carbônico, mas também o resultado também será água e energia. Então este é o processo de respiração. E o processo de fotossíntese, como acontece? As plantas e outros seres fotossintetizantes absorvem o gás carbônico, liberam então o gás oxigênio. Então a fotossíntese ela é contrária à respiração, porque as plantas elas absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Só lembrando que as plantas também respiram o gás oxigênio e que também liberam o gás carbônico na respiração. Agora, na fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico, liberando então o gás oxigênio e a produção também de glicose, que é essa molécula aqui. E a produção de glicose. Então vamos fazer uma síntese, um resumo. Qual a diferença da respiração para a fotossíntese? Vamos fazer a comparação entre a respiração e a fotossíntese. Quem faz a respiração? Todos os seres vivos. Quem faz a fotossíntese? Somente os organismos clorofilados, ou seja, aqueles que têm clorofila. Quando se faz a respiração? Todo o tempo, durante o dia e durante a noite. Agora, quando esses seres vivos clorofilados fazem a fotossíntese? Somente quando há luz. A luz ela é essencial para que haja esse processo de fotossíntese. O que se obtém para o ser vivo? Na respiração, energia. E na fotossíntese, alimento, a glicose que nós falamos ainda há pouco. O que é retirado do ar na respiração? O gás oxigênio, O2. E o que é retirado na fotossíntese? O gás carbônico, CO2. O que é lançado no ar na respiração? É lançado o gás carbônico e na fotossíntese é lançado o gás oxigênio. Esta foi a nossa videoaula feita com muito carinho. Assistam quantas vezes for necessário para que vocês possam compreendê-la. Um grande abraço a todos e vamos à nossa agenda. A nossa agenda vocês irão copiar e responder as páginas 107, 108, 114 e 115. Entregar até o dia 22/6 via WhatsApp. Estude com dedicação e nada no mundo poderá afastar você dos seus sonhos. Fiquem com Deus e até a próxima.